Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar a nossa história? Muito bem. Nós vimos há algumas histórias atrás que o Abraão recebeu uma mensagem de Deus para que ele fosse para uma terra que Deus ia mostrar para ele, que terra era essa, para que ele formasse um povo, uma nação para Deus. Muito bem, ele saiu, ele foi, e lá nós vimos na história passada que ele estava com o sobrinho dele, lembra? Toda a história, todo o trabalho que esse sobrinho deu para ele, né? Muito bem. Passado o tempo, depois esse sobrinho foi embora, foi lá viver a vida dele e tal, deixou o Abraão em paz. Muito bem. Aí nós vemos que o Abraão teve na vida dele o cumprimento da promessa que Deus tinha dado. Deus falou assim: eu vou te dar um filho e desse filho vai sair a grande nação que eu quero formar. E aí nasceu o filho de Abraão. Ele tinha 100 anos quando o filho nasceu. Já pensou? O menino se chamou Isaac. Esse Isaac também foi um servo de Deus, ele foi um homem de Deus, ele cresceu e ele também se casou e ele teve 2 filhos, o Esaú e o Jacó. Dos dois, o que se destacou mais foi o Jacó, e que ficou lá com uma parte muito importante na história do povo de Deus. E esse Jacó também cresceu, se casou e teve 12 filhos. Isso só contando os meninos, porque naquela época eles contavam só os meninos. Então ele teve 12 filhos. E sabe, essa história que eu vou contar é dessa família aí. Presta atenção. Muito bem. O Jacó, ele tinha esses filhos todos. E os filhos do Jacó, os mais velhos, eles eram assim um pouquinho desobedientes, sabe? E às vezes eles faziam coisas erradas. E tinha um dos filhos, um dos mais novos, chamado José, que era um filho muito obediente. Ele era um filho que amava a Deus, que obedecia a Deus, e ele fazia as coisas certas, ele se preocupava sempre em fazer as coisas certas. E aí o que aconteceu? Todas as vezes que os irmãos mais velhos faziam alguma coisa errada e ele descobria, ele contava para o pai. E os irmãos ficavam com muita raiva dele, porque falavam assim: esse fofoqueiro, esse dedo duro, ele conta tudo, ele não pode ver uma coisa que ele conta. Mas é porque o José gostava das coisas certas, não gostava que eles enganassem o pai. E os irmãos às vezes queriam fazer alguma coisa errada e queriam esconder, né? E tinha outro irmão, o caçulinho, o Benjamim, mas esse era bem pequenininho, né? E o Jacó, ele gostava muito dos filhos, principalmente desses 2 mais novos aí. E aí, os irmãos tinham inveja do José, porque tudo que o José fazia dava certo. O José era um rapaz assim que amava muito a Deus e ele fazia as coisas direitinho. E Deus abençoava ele. Uma vez, o José estava dormindo e ele teve um sonho. Quando ele acordou de manhã, ele contou o sonho para os irmãos. O sonho era assim, ó. Eles plantavam trigo, então quando eles iam colher, eles faziam um fecho, assim, um monte, assim, um maço, né, de trigo, e eles colocavam no chão para secar. No sonho, os feixes de trigo, feixe que é o maço, né, punhado lá, de cada um dos irmãos, todos se curvavam diante do feixe de trigo do José. E aí ele contou para os irmãos o sonho. Os irmãos falaram assim: que é isso? O que você está sonhando agora? Quer dizer então que você vai mandar na gente? Você vai ser nosso chefe? Onde já se viu isso? E não gostaram do sonho. Passado um tempo, ele teve outro sonho, José. E aí ele sonhou que o sol, a lua e as estrelas todas se curvavam diante do José. E aí ele contou para todo mundo o sonho. O pai dele falou assim: o que é isso, José? Você acha que eu e sua mãe vamos nos curvar diante de você? O que é isso? O que está acontecendo? Só que o Jacó ficou meio pensativo com aquele sonho. Ficou pensando, falou assim: alguma coisa Deus está querendo falar com esse sonho. E guardou aquilo no coração. Mas os irmãos ficaram com mais raiva ainda do José. Esse sonhador tá achando que ele vai ser o nosso chefe? Tá achando que ele vai mandar na gente? O que ele tá achando que ele é? Esse sonhador, esse sonhador. E
foi passando o tempo e eles tinham mais ciúmes ainda, porque achavam que o Abraão gostava mais dele. E um dia, Abraão, não, desculpa, que o Jacó, oh meu pai. Mas, olha o que aconteceu. Sabe que quando a gente obedece, faz as coisas direito, a gente alegra o coração do papai e da mamãe? Sabia disso? Quando a gente obedece, quando a gente faz as coisas certas, a gente alegra o coração do pai e da mãe. Quando a gente faz as coisas certas e obedece a Deus, a gente alegra o coração de Deus. Sabia disso? Então, o coração do Jacó vivia alegre por causa do José, porque o José fazia as coisas alegres, fazia as coisas certas. Já os irmãos faziam as coisas erradas, o coração do Jacó vivia triste por causa que os irmãos viviam fazendo coisa errada. Entendeu? Entendeu? E aí, um dia, o Jacó falou: eu vou dar um presente para o José. Vou dar um presente especial para ele, porque ele merece. Ele é um filho muito obediente, ele é um bom filho. E aí, sabe o que ele fez? Naquela época, era muito caro roupa. Não é baratinho que nem é hoje, que é mais fácil de você comprar as coisas, não. Naquela época era muito caro. E ainda, roupa colorida era muito, 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 muito caro. Só tinha uma roupa colorida quem tinha muito dinheiro. Então, ele mandou fazer uma roupa muito especial para o José, colorida. Ele mandou fazer uma capa, assim, do tipo como se fosse um casaco. Imagina um casaco comprido, porque lá onde eles moravam assim, era muito calor de dia, mas muito frio à noite. Então ele mandou fazer e colorida, cheio de listrinhas coloridas. Olha lá, ó. E ele deu de presente pro José. Nessa época o José tinha mais ou menos uns 17 anos. E aí, quando os irmãos viram que José tinha ganho um casaco colorido, olha lá ele de casaco colorido, eles ficaram mordidos de raiva, de inveja, de ciúmes, ficaram com mais raiva ainda do José. Olha lá, o papai só gosta dele, só dá presente para ele, olha lá, ficaram morrendo de inveja. Bom, passados os dias, eles, lembram que eu falei que eles plantavam, que eles também tinham animais que eles cuidavam, e quando eles estavam com o rebanho, em algum lugar não tinha mais graminha, não tinha mais pasto, não tinha mais matinho para os animais comerem, eles tinham que levar o rebanho para outro lugar procurando onde tinha pastagem. E uma vez eles precisaram viajar para procurar pastagem. E aí, o Jacó, que já sabia que os filhos às vezes faziam coisas erradas, falou para o José assim: José, vai atrás dos seus irmãos e vê se está tudo bem com eles, vê se eles estão precisando de alguma coisa, vê se está tudo certo por lá. E o José foi. Aí o José foi, eles estavam longe. José até errou o caminho. Aí até que José achou o caminho, ele foi chegando para os irmãos, ele viu os irmãos: oi, tudo bem com vocês? Aí eles lá viram ele chegando e falaram assim: lá vem o sonhador, lá vem aquele cara chato que tá querendo mandar na gente, que é cara chato, lá vem ele, vamos acabar com ele, vamos matar ele. Aí o Rubem, um dos irmãos, falou assim: não, nós não podemos fazer isso não. Aí o Judá falou assim: não, vamos sim, vamos acabar com ele, vamos matar esse chato que vive atormentando a nossa vida, vive contando pro papai tudo que a gente faz, vamos acabar com ele. E o papai só gosta dele mesmo, vamos acabar com ele. Não vamos fazer isso não. Aí ele fala assim: bom, então vamos fazer o seguinte, tem um poço aqui vazio, vamos colocar ele aqui nesse poço. Deixa ele aí, depois nós vamos ver o que nós vamos fazer. O Rubem teve essa ideia de falar: deixa ele no poço, porque mais tarde eu volto escondido e tiro ele e ele escapa e vai embora. Essa foi a ideia do Rubem, para salvar o irmão. E aí, o Rubem saiu para fazer cuidar dos animais e ficaram só os outros irmãos ali. E de repente começou a passar uma caravana. O que é uma caravana? São homens que são vendedores, negociantes, que vêm de um lugar e vão para outro lugar. E esses homens passaram e eles tiveram uma ideia: já que a gente não pode matar o José, porque ele é nosso irmão, né?
Então vamos vender ele como escravo e vamos ganhar um dinheiro? E eles venderam o irmão como escravo. Gente do céu, acredita isso? Eles venderam o irmão. E aí, antes disso, olha só, o José estava lá no poço. Lembra que eles jogaram ele no poço? Eles tiraram a capa dele colorida e jogaram ele no poço. E ele ficou gritando lá dentro: socorro, me tira daqui, gente. Por que vocês estão fazendo isso? Primeiro ele achou que era brincadeira, depois ele viu que era sério. Então, gente, por que vocês estão fazendo isso comigo? Tira daqui. E aí, quando os irmãos viram os mercadores, eles foram lá para tirar o irmão do poço. Tiraram. Venderam para os comerciantes. Esses mercadores eram comerciantes, pessoas que compravam e vendiam as coisas e viajavam. E esses comerciantes, os ismaelitas, estavam indo para o Egito e compraram o José como escravo. Olha só que tristeza, hein? E levaram o José como escravo. Quando o Rubem voltou, o Rubem procurou o irmão dentro do poço para poder tirar o irmão e deixar o irmão escapar, para voltar para casa. E ele falou assim: cadê o José? O José não estava lá mais no poço. Ele falou assim: cadê o José daqui? Ah, vendemos ele para uma caravana que passou aí de comerciantes, vendemos ele como escravo. Vocês ficaram loucos, o que vocês fizeram? E agora, o que nós vamos falar para o papai? Aí eles pegaram, sabe o que eles fizeram? Mataram uma ovelhinha, pegaram o sangue da ovelhinha, sujaram a capa colorida de sangue e levaram pro pai e entregaram pro pai e falaram assim: olha ele chorando, o pai aqui, ó, tadinho, ó, ele aqui, ó, tá vendo? Ele chorando aqui, ó. Falaram pro pai assim: olha, papai, achamos a capa do José toda suja de sangue. Nós achamos que um bicho, uma fera selvagem, matou um leão, um urso, sei lá o que, um bicho aí matou o José. E aí o Jacó chorou a morte do filho. E eles não ficaram com pena do pai? Gente, já pensou? Que coisa triste, que coisa horrível que eles fizeram. E enquanto isso, o pai chorava achando que o filho estava morto. O José tinha sido levado lá para o Egito. O que será que vai acontecer com ele, hein? No próximo vídeo eu continuo essa história. Essa história vocês vão saber o que vai acontecer, tá bom? Mas eu quero só antes falar uma coisa para vocês. Essa história de hoje a gente aprende o quê? Que quando nós obedecemos, quando nós fazemos as coisas certas, nós agradamos a Deus. Então, nós precisamos fazer as coisas certas, obedecer a Deus para alegrar o coração de Deus. Quando nós fazemos coisas erradas, nós deixamos o coração de Deus muito triste, sabia? Então, faça as coisas certas. E também obedeça o papai e a mamãe, porque assim a gente deixa o coração do papai e a mamãe alegre. Tá bom? Sabia disso? Pensa nisso, tá bom? E eu volto depois com mais histórias. E vou terminar essa história. Ficaram curiosos? Eu volto, tá bom? Beijo!